Antes de fechar os olhos nesta noite, eu quero que você escute esta verdade. Enquanto você se prepara para descansar, Deus continua trabalhando. Aquilo que está tirando sua paz não está fora do controle do Senhor. Aquela situação que parece parada, aquela resposta que ainda não chegou, aquela preocupação que você levou consigo durante todo o dia, Deus está vendo tudo. E mesmo agora, neste exato momento, enquanto você ouve esta oração, Ele está cuidando de detalhes que você nem consegue enxergar. Talvez hoje tenha sido um dia difícil. Talvez sua mente esteja cansada. Talvez você tenha tentado ser forte o tempo todo, mas no silêncio da noite o coração começa a sentir o peso das preocupações. São contas, problemas familiares, incertezas sobre o futuro, pedidos que parecem não ter resposta. E quando a noite chega, muitas vezes os pensamentos ficam ainda mais altos. Mas Deus não trouxe você até aqui por acaso. Existe uma razão para você estar ouvindo esta oração agora. A palavra de Deus declara em Salmos 4:8: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que promessa poderosa para esta noite! O salmista não confiava na ausência de problemas. Ele confiava na presença de Deus. E quando Deus está presente, o coração encontra descanso mesmo em meio às batalhas. Por isso, fique comigo até o final desta oração. Eu acredito que algo especial acontecerá no seu coração nesta noite. À medida que orarmos juntos, você sentirá sua mente desacelerar, suas preocupações perderem força e a paz de Deus ocupar o lugar da ansiedade. Talvez os problemas ainda existam quando você acordar amanhã, mas você não os enfrentará da mesma maneira. Antes de começarmos, escreva nos comentários: Eu descanso no Senhor. Deixe também o seu like e compartilhe esta oração com alguém que precisa dormir em paz esta noite. Agora, respire profundamente. Solte toda a tensão deste dia. Entregue ao Senhor aquilo que você não consegue controlar. E permita que a presença de Deus envolva sua vida, porque enquanto você dorme, Ele continua cuidando de tudo. Pai amado, nesta noite nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que vivemos ao longo deste dia. Cada passo, cada decisão, cada conversa, cada lágrima que talvez ninguém viu, cada batalha travada em silêncio dentro do coração. Nós não queremos carregar nada sozinhos. Queremos entregar tudo em Tuas mãos, porque as Tuas mãos são seguras, fiéis e poderosas. Senhor, Tu conheces os momentos bons que tivemos hoje. Conheces também os momentos difíceis. Sabes das palavras que nos alegraram e das palavras que nos feriram. Sabes das preocupações que surgiram ao longo do dia e das situações que ainda parecem sem solução. Nada está escondido diante dos Teus olhos. Por isso, antes de descansarmos, escolhemos entregar tudo a Ti. A Tua palavra declara em Salmos 55:22: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. E é exatamente isso que desejamos fazer agora. Lançamos sobre Ti os nossos cuidados. Lançamos sobre Ti os nossos medos. Lançamos sobre Ti as nossas preocupações. Lançamos sobre Ti aquilo que não conseguimos resolver com nossas próprias forças. Pai, muitas vezes tentamos controlar tudo. Tentamos encontrar respostas para cada problema. Tentamos entender cada situação. Mas esta noite queremos abrir as mãos. Queremos soltar aquilo que estamos segurando há tanto tempo. Queremos confiar que o Senhor está trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Se houve erros durante este dia, nós os entregamos a Ti. Se houve decepções, nós as entregamos a Ti. Se houve tristeza, nós a entregamos a Ti. Se houve frustração, nós a colocamos diante do Teu altar. Porque a Tua palavra nos ensina, em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que promessa preciosa para esta noite! O Senhor cuida de nós, não apenas das grandes coisas. O Senhor cuida dos detalhes, cuida das preocupações que contamos para outras pessoas e também daquelas que guardamos apenas dentro do coração. Pai,
enquanto oramos, ajuda-nos a lembrar que não precisamos carregar o peso do mundo sobre os nossos ombros. Há situações que pertencem ao Senhor. Há portas que somente o Senhor pode abrir. Há respostas que somente o Senhor pode trazer. Neste momento, nós entregamos nossa casa, entregamos nossa família, entregamos nossos filhos, entregamos nossos pais, entregamos nosso casamento, entregamos nossa saúde, entregamos nossa vida financeira, entregamos nossos sonhos, entregamos os planos que deram certo e também aqueles que não aconteceram da forma que imaginávamos, porque sabemos que os teus planos são maiores. Em Provérbios 3, 5-6, a tua palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Senhor, nem sempre entendemos os caminhos pelos quais passamos, nem sempre compreendemos os atrasos, nem sempre compreendemos as portas fechadas, nem sempre compreendemos os silêncios, mas escolhemos confiar. Confiar quando vemos, confiar quando não vemos, confiar quando sentimos, confiar quando não sentimos, confiar porque Tu permaneces sendo Deus em todas as circunstâncias. Pai amado, enquanto a noite avança e o silêncio toma conta deste momento, queremos deixar aos Teus pés tudo aquilo que ainda tenta ocupar nossa mente. Toda preocupação com o amanhã, toda insegurança sobre o futuro, todo medo escondido, todo pensamento que insiste em roubar nossa paz. A Tua palavra declara em Isaías 26, 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Que esta paz comece a envolver cada coração agora. Que esta paz alcance cada pessoa que está fazendo esta oração. Que esta paz ocupe o lugar da inquietação. Que esta paz ocupe o lugar da ansiedade. Que esta paz ocupe o lugar do medo. Pai, nós entregamos este dia completamente em Tuas mãos. O que foi vivido, o que foi falado, o que foi pensado, o que deu certo, o que ainda precisa de resposta. Tudo pertence ao Senhor. Tudo está diante do Senhor. E tudo está seguro em Tuas mãos. E porque tudo está seguro em Tuas mãos, Senhor, nós começamos a desacelerar o coração, a respirar mais profundamente, a perceber que não precisamos permanecer em estado de alerta o tempo todo. Não precisamos vigiar cada detalhe da vida. Não precisamos passar esta noite tentando resolver mentalmente aquilo que somente o Senhor pode resolver. Pai, queremos aprender a descansar em Ti. Não apenas descansar o corpo, mas descansar a alma. Descansar os pensamentos. Descansar as emoções. Descansar das preocupações que se acumularam ao longo dos dias. Tua palavra nos lembra em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que convite maravilhoso! O Senhor não nos chama quando estamos fortes. Não nos chama apenas quando tudo está bem. O Senhor nos chama exatamente quando estamos cansados, quando estamos sobrecarregados, quando chegamos ao limite das nossas forças. E talvez exista alguém orando agora que se sente exatamente assim. Cansado, sem energia, com a mente pesada, com o coração apertado, tentando ser forte diante das pessoas, mas por dentro carregando um peso que ninguém conhece. Pai amado, recebe esse coração cansado, recebe essa alma que precisa de descanso, recebe essa vida que anseia por um momento de paz. Em Salmo 62, 1 está escrito: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente em Deus, não nas circunstâncias, não nas respostas imediatas, não nas garantias humanas, somente em Deus. E nesta noite, nós escolhemos repousar nessa verdade. Talvez existam situações que continuam sem solução, talvez existam perguntas sem resposta, talvez existam caminhos que ainda não conseguimos enxergar. Mas a nossa paz não depende de termos todas as respostas. A nossa paz vem da certeza de que o Senhor está conosco. Pai,
Ensina-nos a descansar mesmo quando não entendemos tudo. Ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos mudanças imediatas. Ensina-nos a repousar na tua presença. Porque muitas vezes o nosso corpo está deitado, mas a nossa mente continua correndo. Os pensamentos continuam acelerados. As preocupações continuam se repetindo. As lembranças continuam voltando. Mas nesta noite, nós declaramos que a nossa mente pertence ao Senhor. Em Filipenses 4, 6 a 7, a tua palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pai, nós apresentamos diante de Ti tudo aquilo que está gerando ansiedade, os medos escondidos, as preocupações financeiras, as notícias que nos preocupam, as decisões difíceis, as lutas familiares, os desafios que parecem grandes demais. Colocamos tudo diante de Ti e, em troca, recebemos a Tua paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não depende do que acontece ao nosso redor, uma paz que vem do céu. Senhor, enquanto continuamos em oração, queremos silenciar os ruídos que ficaram dentro de nós durante este dia. As palavras negativas, as críticas, as preocupações, as inseguranças, tudo aquilo que tentou roubar a nossa confiança. Que a Tua voz seja maior do que todas essas vozes. Que a Tua verdade seja mais forte do que qualquer medo. Que a Tua presença seja mais real do que qualquer preocupação. A Tua palavra declara em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E nós recebemos essa paz agora, uma paz diferente, uma paz profunda, uma paz que alcança lugares dentro de nós que ninguém mais consegue alcançar. Pai, se alguém está ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos, leva consolo ao seu coração. Se alguém está enfrentando uma batalha silenciosa, fortalece sua fé. Se alguém sente que está carregando um peso muito grande, ajuda-o a descansar em Ti. Porque o Senhor continua sendo refúgio para os cansados, continua sendo abrigo para os sobrecarregados, continua sendo descanso para aqueles que confiam em Ti. E se você crê que Deus está cuidando da sua vida nesta noite, escreva nos comentários: eu descanso no Senhor. Que essa declaração seja uma lembrança para a sua própria alma. Uma lembrança de que você não está sozinho. Uma lembrança de que Deus continua presente. Uma lembrança de que existe descanso verdadeiro na presença do Pai. E enquanto seguimos diante de Ti, Senhor, sentimos o coração ficando mais leve. Sentimos o peso diminuindo. Sentimos a alma encontrando repouso. Porque quanto mais nos aproximamos da Tua presença, mais entendemos que podemos descansar sem medo. Porque quanto mais nos aproximamos da Tua presença, mais entendemos que podemos descansar sem medo. E é justamente neste momento, Pai, que lembramos de uma verdade tão poderosa e tão necessária para esta noite. Quando nós dormimos, o Senhor continua cuidando de tudo. Quando os nossos olhos se fecham, os Teus permanecem atentos. Quando as nossas forças se renovam no descanso, o Teu poder continua operando. Quando não conseguimos fazer mais nada, o Senhor continua trabalhando. E essa verdade traz alívio para o coração. Porque existem situações que nos acompanham há dias, algumas há meses, outras talvez há anos. Questões que tentamos resolver, portas que tentamos abrir, problemas que tentamos carregar. Mas nesta noite, o Senhor nos lembra que nem tudo depende de nós. Em Salmo 121, 3 a 4, está escrito: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Que promessa maravilhosa! O Senhor não dorme, o Senhor não se distrai, o Senhor não se esquece, o Senhor não perde o controle, enquanto a cidade descansa, enquanto as luzes se apagam, enquanto o silêncio toma conta da noite. O Senhor continua reinando, continua protegendo, continua guiando,
continua cuidando dos teus filhos. Pai amado, ajuda-nos a confiar nisso. Porque muitas vezes pensamos que precisamos permanecer preocupados para que as coisas aconteçam, como se a preocupação pudesse resolver alguma coisa, como se a ansiedade pudesse acelerar uma resposta. Mas a verdade é que o Senhor já está trabalhando antes mesmo de percebermos. Em Isaías 64:4, a tua palavra declara que o Senhor age em favor daqueles que nele esperam. O Senhor age, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tudo parece parado. Neste momento de oração, nós entregamos diante de Ti aquelas situações que continuam ocupando espaço dentro da nossa mente. Aquela causa difícil, aquele problema familiar, aquela enfermidade, aquela porta profissional, aquela resposta que ainda não chegou, aquele sonho que parece distante. Pai, nós não vamos dormir carregando esses pesos. Nós os colocamos em Tuas mãos, porque as Tuas mãos são maiores que qualquer problema. As Tuas mãos são mais fortes que qualquer luta. As Tuas mãos alcançam lugares onde nós não conseguimos chegar. Enquanto a noite chega e seguimos em oração, lembramos das palavras do Salmo 127:2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Obrigado, Senhor, porque o descanso também é uma bênção que vem de Ti. O sono também é um presente Teu. A paz também é uma dádiva da Tua presença. E nesta noite nós recebemos esse presente. Recebemos a tranquilidade que vem do céu. Recebemos a segurança que vem da Tua palavra. Recebemos a certeza de que não estamos sozinhos. Pai, visita agora cada lar representado nesta oração. Passeia por cada casa, alcança cada quarto. Derrama a Tua presença sobre cada família. Que todo ambiente seja tomado pela Tua paz. Que todo medo seja substituído pela confiança. Que toda inquietação seja vencida pelo descanso. A Tua palavra diz em Provérbios 3:24: Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Que essa promessa se cumpra nesta noite. Que o sono seja suave. Que a mente encontre repouso. Que o coração encontre segurança. Que a alma encontre descanso. Senhor, guarda aqueles que estão preocupados com o amanhã. Guarda aqueles que enfrentam desafios que parecem grandes demais. Guarda aqueles que estão esperando uma resposta. Guarda aqueles que se sentem cansados da caminhada. Lembra-os de que o Senhor está trabalhando, mesmo agora, neste exato momento. Enquanto esta oração continua, enquanto a noite avança, enquanto o corpo começa a relaxar, o Senhor continua movendo aquilo que não conseguimos mover. Continua abrindo caminhos. Continua preparando respostas. Continua cuidando dos detalhes. Continua realizando a Tua vontade perfeita. Pai amado, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas sabemos quem estará conosco amanhã. Não sabemos quais serão os desafios, mas sabemos que o Senhor já está lá. Não sabemos quais notícias virão, mas sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo. Fiel, poderoso, misericordioso, presente. Por isso escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos entregar, escolhemos dormir sob a sombra das Tuas asas. Como diz o Salmo 91:1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é nesse lugar que desejamos permanecer, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua presença, sabendo que, enquanto descansamos, o Senhor continua cuidando de tudo. Sabendo que, enquanto descansamos, o Senhor continua cuidando de tudo, nós também escolhemos entregar diante de Ti aquilo que ainda tenta ocupar espaço dentro do nosso coração. Porque, Pai, existem preocupações que parecem insistir em permanecer, mesmo depois de orarmos, mesmo depois de confiarmos, mesmo depois de tentarmos descansar. Elas voltam, aparecem novamente nos pensamentos, tentam roubar a paz,
tentam nos convencer de que estamos sozinhos. Mas nesta noite nós rejeitamos essa mentira. Porque a tua palavra nos lembra em Deuteronômio 31:8, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Que verdade poderosa! O Senhor já está onde nós ainda não chegamos. Já está no amanhã que ainda não vimos. Já está na resposta que ainda esperamos. Já está cuidando daquilo que hoje nos preocupa. Pai, algumas pessoas estão chegando a este momento de oração carregando pesos muito grandes. Talvez um problema financeiro, talvez uma enfermidade, talvez uma preocupação com um filho, talvez uma situação no casamento, talvez uma porta que parece fechada há tanto tempo, talvez um medo que ninguém conhece, mas o Senhor conhece, o Senhor vê, o Senhor entende e o Senhor se importa. Em Salmos 34:17 está escrito: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Obrigado, Pai, porque nenhuma oração feita com sinceridade passa despercebida diante de Ti. Nenhuma lágrima é ignorada, nenhum clamor é esquecido, nenhuma batalha é invisível aos Teus olhos. Neste momento nós colocamos diante de Ti aquilo que mais nos preocupa, aquilo que nos faz perder o sono, aquilo que nos acompanha durante o dia, aquilo que tenta ocupar nossos pensamentos quando tudo fica em silêncio. Pai, recebe essas preocupações, recebe esses medos, recebe essas dúvidas, recebe essas inquietações, porque já estamos cansados de carregar aquilo que pertence ao Senhor. Em Isaías 41:10, a tua palavra declara: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Senhor, ajuda-nos a viver essa promessa. Ajuda-nos a lembrar que a nossa segurança não está nas circunstâncias. Nossa segurança está na tua presença. Porque as circunstâncias mudam, as notícias mudam, as emoções mudam, mas o Senhor permanece fiel. Pai amado, enquanto continuamos em oração, nós entregamos aquelas situações que não conseguimos resolver, aquelas portas que permanecem fechadas, aqueles relacionamentos que precisam de restauração, aquelas decisões que parecem difíceis demais, aqueles caminhos que ainda não conseguimos enxergar. Entregamos tudo diante de Ti, porque a Tua palavra diz em Jeremias 32:27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Não existe nada difícil demais para Ti. Não existe problema grande demais. Não existe causa impossível. Não existe situação perdida. Talvez seja impossível para nós, mas nunca foi impossível para o Senhor. E por isso descansamos. Não porque os problemas desapareceram, mas porque sabemos quem está segurando a nossa vida. Pai, muitas vezes tentamos encontrar respostas para tudo. Queremos entender cada detalhe. Queremos saber quando acontecerá, como acontecerá, de que forma acontecerá. Mas nesta noite o Senhor nos convida novamente à confiança. Provérbios 16:3 nos ensina: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Que os nossos pensamentos sejam firmados em Ti. Que a nossa mente não fique presa aos problemas. Que os nossos olhos não permaneçam fixados nas dificuldades. Que o nosso coração permaneça firme na Tua fidelidade. Senhor, existe alguém ouvindo esta oração que está cansado de lutar sozinho. Alguém que já tentou resolver tudo pelas próprias forças. Alguém que chegou ao limite. Mas talvez seja exatamente neste lugar que o Senhor deseja agir. Quando nossas forças terminam. Quando nossa capacidade acaba. Quando não temos mais respostas. Então começamos a perceber que o Senhor sempre foi suficiente. Pai amado, nós entregamos tudo. O conhecido e o desconhecido. O que entendemos e o que não entendemos. O que podemos controlar e aquilo que nunca esteve sob nosso controle. Porque sabemos que Tu
És maior que qualquer preocupação, maior que qualquer problema, maior que qualquer medo. E quanto mais entregamos, mais leve o coração se torna. Quanto mais confiamos, mais a alma encontra descanso. Quanto mais olhamos para Ti, menos poder as preocupações têm sobre nós. E assim seguimos diante da Tua presença, deixando aos Teus pés cada peso que não fomos criados para carregar. E assim seguimos diante da Tua presença, deixando aos Teus pés cada peso que não fomos criados para carregar. Porque agora, Pai, enquanto a noite se torna mais silenciosa e o corpo começa a sentir o descanso chegar, nós pedimos algo muito especial. A Tua proteção sobre esta noite. Protege este lar, protege esta família, protege cada pessoa que está participando desta oração. Que a Tua presença seja mais forte do que qualquer medo, mais forte do que qualquer preocupação, mais forte do que qualquer sombra que tente trazer insegurança ao coração. Em Salmos 91, 11 está escrito: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que promessa preciosa! O Senhor não apenas cuida dos teus filhos, o Senhor também envia proteção, o Senhor cerca, o Senhor guarda, o Senhor vigia, e nesta noite nós descansamos nessa verdade. Pai amado, visita agora cada casa representada nesta oração. Passeia pelos quartos, pelos corredores, pelas salas, por cada ambiente, que todo lugar seja tomado pela Tua presença, que toda a atmosfera de medo seja substituída pela paz que vem do céu, que toda inquietação encontre descanso diante do Teu amor. Senhor, existem pessoas que sentem medo quando a noite chega, medo do amanhã, medo de notícias ruins, medo da solidão, medo de perder aquilo que amam. Mas a Tua palavra declara em Isaías 41, 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Que essas palavras entrem profundamente em cada coração. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu cuido de você. Pai, que essa verdade seja mais forte do que qualquer pensamento negativo que tente surgir nesta noite. Mais forte do que qualquer preocupação. Mais forte do que qualquer lembrança dolorosa. Mais forte do que qualquer sensação de insegurança. Ao continuarmos em oração, lembramos também das palavras de Salmos 121, 7 a 8. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Obrigado porque a nossa segurança não depende apenas das circunstâncias. Nossa segurança vem de Ti. O Senhor guarda nossa alma, guarda nossos caminhos, guarda nossa família, guarda nossos sonhos, guarda aquilo que é precioso para nós. Pai amado, colocamos diante de Ti nossos filhos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que estão dormindo neste momento, aqueles que enfrentam suas próprias lutas. Guarda cada um deles. Coloca Tua mão poderosa sobre suas vidas, protege seus caminhos, direciona seus passos, cobre-os com Tua graça e misericórdia. Também entregamos diante de Ti nossos pais, nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que amamos, as pessoas que carregamos em oração. Que o Teu cuidado alcance cada uma delas. E se você tem alguém que precisa muito da proteção de Deus nesta noite, pode escrever o nome dessa pessoa nos comentários. Que este seja um ato simples de fé, colocando essa vida diante do Senhor. Pai, nós também oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão em hospitais, por aqueles que enfrentam momentos difíceis, por aqueles que estão cansados física e emocionalmente. Que a Tua mão alcance cada um deles, que a Tua presença visite cada leito, que o Teu amor envolva cada coração. Senhor, afasta todo o mal, afasta toda armadilha, afasta todo o perigo invisível aos nossos olhos. Em 2 Tessalonicenses 3:3, a Tua palavra diz: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E nós confiamos nessa fidelidade.
Não confiamos em nossa força, não confiamos em nossa capacidade. Confiamos no Deus que nunca falha, no Deus que nunca abandona, no Deus que continua cuidando dos seus filhos. Enquanto a noite avança, que cada pessoa que está ouvindo esta oração sinta segurança dentro da própria alma, que sinta a proteção do Senhor ao seu redor, que sinta o abraço da tua presença, que sinta a certeza de que não está sozinha, porque há um Deus vigilante, um Deus amoroso, um Deus poderoso, um Deus presente, e debaixo das tuas asas encontramos abrigo. Debaixo da tua presença encontramos proteção. Debaixo do teu cuidado encontramos descanso para atravessar esta noite em segurança. E debaixo do teu cuidado encontramos descanso para atravessar esta noite em segurança. E quando o coração percebe que está protegido, algo começa a acontecer dentro de nós, Pai. A mente desacelera, os pensamentos perdem força, a alma começa a respirar de maneira diferente. Por isso, nesta noite, nós pedimos a tua paz. Não uma paz superficial, não uma paz que depende de circunstâncias favoráveis, não uma paz que desaparece diante dos problemas, mas a paz que vem da tua presença. A paz que permanece mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. A paz que sustenta mesmo quando a caminhada continua difícil. Em João 16:33, Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que palavras poderosas para este momento. Jesus nunca prometeu ausência de lutas, mas prometeu sua presença no meio delas. Prometeu vitória, prometeu cuidado, prometeu paz. E é essa paz que buscamos agora. Pai amado, existem pensamentos que cansam mais do que o próprio trabalho do dia. Pensamentos que voltam repetidamente. Preocupações que se transformam em cenários imaginários. Medos que tentam ocupar espaço dentro da mente. Ansiedade sobre aquilo que ainda nem aconteceu. Mas nesta noite nós entregamos tudo isso ao Senhor. Em 2 Coríntios 10:5, a tua palavra nos ensina a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então nós fazemos isso agora. Entregamos nossos pensamentos ao Senhor. Entregamos nossas preocupações ao Senhor. Entregamos nossas inquietações ao Senhor. Que a nossa mente encontre repouso em Ti. Que os pensamentos acelerados diminuam. Que as preocupações percam força. Que a paz de Deus ocupe cada espaço do coração. Pai, talvez alguém esteja ouvindo esta oração e sentindo dificuldade para descansar há muito tempo. Talvez o corpo esteja cansado, mas a mente continue desperta. Talvez as preocupações estejam roubando o sono. Talvez exista uma batalha silenciosa acontecendo dentro do coração. Mas o Senhor conhece cada detalhe. O Senhor vê aquilo que ninguém vê. O Senhor entende aquilo que ninguém entende. E por isso, nos aproximamos de Ti com confiança. Isaías 26:12 declara: Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Tu nos darás a paz, não porque merecemos, não porque conseguimos produzi-la sozinhos, mas porque ela vem de Ti. Pai amado, derrama essa paz agora, sobre quem está cansado, sobre quem está preocupado, sobre quem está chorando em silêncio, sobre quem está enfrentando uma luta que ninguém conhece, sobre quem chegou até esta oração buscando apenas um pouco de alívio. Que o Teu Espírito Santo visite cada coração, que toda a tensão acumulada durante o dia comece a desaparecer, que toda inquietação encontre descanso, que todo o peso emocional seja colocado diante de Ti. Ao continuarmos em oração, lembramos também das palavras de Colossenses 3:15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Que a Tua paz domine nossos corações, mais do que o medo, mais do que a ansiedade, mais do que as dúvidas, mais do que as circunstâncias. Que a paz seja maior, que a confiança seja maior, que a fé seja maior. Senhor, ensina-nos a descansar sem culpa.
Ensina-nos a parar de carregar pesos que pertencem somente a Ti. Ensina-nos a confiar mais, a entregar mais, a depender mais da Tua graça. Porque muitas vezes nos cansamos tentando controlar aquilo que nunca esteve sob nosso controle. Mas nesta noite escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos repousar em Tuas promessas. Em Salmos 29:11 está escrito: O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Recebemos essa bênção agora, recebemos essa paz, recebemos essa força, recebemos esse descanso que vem do céu. E enquanto seguimos na Tua presença, sentimos a alma ficando mais tranquila, sentimos os pensamentos desacelerando, sentimos o coração encontrando abrigo, porque quando a Tua paz nos envolve, já não precisamos viver dominados pelo medo, já não precisamos ser governados pela ansiedade, já não precisamos carregar o peso de todas as coisas. Podemos simplesmente permanecer diante de Ti, em silêncio, em confiança, em descanso, sabendo que o Deus que nos protege também acalma a nossa mente. O Deus que guarda a nossa casa também guarda o nosso coração. E o Deus que cuida da nossa vida continua trabalhando, mesmo nesta noite, enquanto aprendemos a descansar completamente em Sua presença. E o Deus que cuida da nossa vida continua trabalhando mesmo nesta noite, enquanto aprendemos a descansar completamente em Sua presença. E ao pensarmos no Teu cuidado, Pai, nosso coração se volta para as pessoas que amamos, porque muitas vezes conseguimos entregar nossas próprias preocupações, mas encontramos dificuldade quando se trata da nossa família. Nos preocupamos com os filhos, com os pais, com o cônjuge, com os irmãos, com aqueles que fazem parte da nossa história. E nesta noite, queremos colocá-los diante de Ti, porque ninguém pode cuidar deles melhor do que o Senhor. Em Josué 24:15 está escrito: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós tomamos posse dessa promessa, não apenas como uma declaração, mas como uma oração, como um clamor, como um desejo profundo do nosso coração. Pai amado, visita cada membro da nossa família. Alcança aqueles que estão perto. Alcança aqueles que estão longe. Alcança aqueles que falamos todos os dias. E também aqueles de quem sentimos saudade. Que a Tua mão esteja sobre cada um deles. Que a Tua graça os acompanhe. Que a Tua misericórdia os envolva. Que a Tua presença os alcance onde estiverem. Senhor, algumas famílias estão vivendo momentos de paz. Outras estão enfrentando lutas difíceis. Existem lares marcados por preocupações. Existem relacionamentos que precisam de cura. Existem conversas que precisam acontecer. Existem feridas que ainda não cicatrizaram. Mas nada disso é impossível para Ti. Em Jeremias 32:17, a Tua palavra diz: Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada há que Te seja demasiado difícil. Nada é difícil demais para Ti, nem mesmo aquilo que parece impossível dentro da nossa família. Por isso, colocamos diante de Ti os conflitos, as preocupações, as divisões, as dores, as lágrimas escondidas, os silêncios que machucam, as palavras que feriram, tudo aquilo que precisa ser restaurado. Pai, derrama paz sobre os lares. Que a Tua presença seja percebida dentro de cada casa. Que o amor volte a florescer onde ele foi enfraquecido. Que a esperança renasça onde existe desânimo. Que a fé seja fortalecida onde existe medo. Ao continuarmos em oração, lembramos das palavras de Isaías 54:13. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Que essa promessa alcance cada filho, cada neto, cada jovem, cada criança, cada pessoa que amamos. Guarda seus caminhos, protege suas decisões, livra-os de todo o mal, direciona seus passos. Pai amado, existem pais orando pelos filhos, filhos orando pelos pais.
esposas orando pelos maridos, maridos orando pelas esposas, avós orando por seus netos. E o Senhor conhece cada um desses pedidos. Nenhum deles passa despercebido diante de ti. Em Salmos 103:17 está escrito: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Obrigado porque o teu cuidado alcança gerações. Alcança aqueles que estão conosco hoje e alcança aqueles que ainda virão. Pai, nesta noite, nós cobrimos nossa família em oração. Não apenas aqueles que compartilham o mesmo teto, mas todos aqueles que carregamos dentro do coração. Que a tua mão esteja sobre eles enquanto dormem. Que a tua proteção os acompanhe. Que a tua paz visite cada lar. E se alguém da sua família precisa muito de oração neste momento, você pode escrever o primeiro nome dessa pessoa nos comentários e apresentá-la diante do Senhor. Pai amado, continua cuidando daqueles que amamos. Quando estivermos perto deles, quando estivermos longe deles, quando pudermos ajudá-los e quando tudo o que pudermos fazer for orar. Porque existe um lugar onde nossas mãos não alcançam, mas as tuas alcançam. Existe um lugar onde nossa voz não chega, mas a tua chega. Existe uma dor que talvez não consigamos curar, mas o Senhor pode restaurar completamente. Por isso descansamos, sabendo que a nossa família está diante do Deus que nunca abandona os seus filhos, e diante do Deus que continua cuidando de cada detalhe daqueles que amamos, e diante do Deus que continua cuidando de cada detalhe daqueles que amamos. E enquanto permanecemos nesse lugar de confiança, Pai, nós também trazemos diante de Ti as feridas que ainda existem dentro de nós, porque nem todo cansaço é físico, nem toda dor pode ser vista pelos olhos, nem toda batalha acontece do lado de fora. Existem pessoas que chegam ao final do dia carregando um peso silencioso, um peso que ninguém percebe, um peso escondido atrás de sorrisos, atrás de palavras normais, atrás da rotina, mas o Senhor vê, o Senhor sempre vê. Em Salmos 147:3 está escrito: Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Que promessa tão preciosa para esta noite! O Senhor não apenas vê as feridas, o Senhor as cura. O Senhor se aproxima dos corações machucados. O Senhor recolhe lágrimas que ninguém mais conhece. O Senhor fortalece aqueles que chegaram cansados demais para continuar lutando sozinhos. Pai amado, existe alguém ouvindo esta oração que está emocionalmente exausto, talvez por uma decepção, talvez por uma perda, talvez por uma palavra que feriu profundamente, talvez por algo que aconteceu há muito tempo, mas que ainda dói. Talvez por carregar responsabilidades demais. Talvez por estar tentando ser forte a tempo demais. Mas nesta noite nós entregamos tudo isso diante de Ti. Não queremos esconder nossa dor. Não queremos fingir que está tudo bem. Queremos abrir o coração diante do Senhor, porque sabemos que a Tua graça alcança os lugares mais profundos da alma. Em Mateus 11:29, Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para a alma. Talvez seja exatamente disso que alguém precisa neste momento. Não apenas algumas horas de sono, mas descanso para a alma, descanso para os sentimentos, descanso para as emoções, descanso para o coração cansado. Pai, toca agora aqueles que estão chorando em silêncio, aqueles que perderam a alegria, aqueles que se sentem desanimados, aqueles que lutam contra pensamentos pesados, aqueles que carregam marcas que ninguém conhece. Que o teu amor alcance cada um deles, que a tua presença visite cada coração, que a tua luz entre nos lugares escuros da alma. Ao continuarmos em oração, lembramos também das palavras de Isaías 40:29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Senhor, renova as forças dos cansados. Renova as forças daqueles que já não sabem como continuar.
Renova aqueles que passaram o dia lutando contra a tristeza. Renova aqueles que enfrentaram preocupações constantes. Renova aqueles que sentem que suas energias acabaram. Porque o Senhor continua sendo fonte de força, continua sendo fonte de esperança, continua sendo fonte de restauração. Pai amado, existem feridas que foram causadas por outras pessoas. Existem feridas causadas por decepções. Existem feridas causadas pelo tempo. E existem feridas que nós mesmos não conseguimos explicar. Mas nada disso é desconhecido para ti. Em Hebreus 4:15, a tua palavra nos lembra que Jesus compreende nossas fraquezas. Ele entende a dor, entende o sofrimento, entende o peso da caminhada. E justamente por isso podemos nos aproximar dele sem medo, sem máscaras, sem fingimentos, sem tentar parecer mais fortes do que realmente somos. Pai, cura aquilo que está ferido, restaura aquilo que está quebrado, fortalece aquilo que está enfraquecido, reacende aquilo que está apagado. Que a esperança volte a florescer, que a alegria volte a nascer, que a fé volte a crescer dentro do coração e que, pouco a pouco, o peso acumulado durante tanto tempo comece a dar lugar ao descanso que vem da tua presença. Porque somente o Senhor consegue tocar áreas da nossa vida que ninguém mais consegue alcançar. Somente o Senhor consegue restaurar aquilo que parecia perdido. Somente o Senhor consegue transformar lágrimas em esperança. E enquanto permanecemos diante de Ti, sentimos o coração ficando mais leve. Sentimos a alma sendo fortalecida. Sentimos o cansaço sendo entregue em Tuas mãos. Porque o Deus que cuida da nossa família também cuida das nossas feridas. E o Deus que guarda aqueles que amamos também está restaurando silenciosamente aquilo que precisa de cura dentro de nós. E o Deus que guarda aqueles que amamos também está restaurando silenciosamente aquilo que precisa de cura dentro de nós. E à medida que o coração encontra descanso na Tua presença, Pai, começamos a perceber que não precisamos ter medo do amanhã. Porque muitas vezes as preocupações não estão apenas no que aconteceu hoje, elas estão no que ainda pode acontecer. Estão nas incertezas, nas respostas que ainda não chegaram, nos caminhos que ainda não conseguimos enxergar, nos desafios que talvez estejam nos esperando. Mas nesta noite, escolhemos colocar o amanhã em Tuas mãos, porque o amanhã pertence ao Senhor. Em Mateus 6:34, Jesus nos ensinou: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Que sabedoria existe nessas palavras? Quantas vezes sofremos por coisas que ainda nem aconteceram? Quantas vezes gastamos energia tentando prever situações? Quantas vezes permitimos que o futuro roube a paz que deveríamos viver hoje? Mas nesta noite nós entregamos o amanhã ao Senhor. Entregamos os compromissos, entregamos os planos, entregamos os sonhos, entregamos as decisões, entregamos aquilo que sabemos e também aquilo que ainda desconhecemos. Pai amado, enquanto nós dormimos, o Senhor continua preparando caminhos, continua abrindo portas, continua alinhando circunstâncias, continua trabalhando em detalhes que nossos olhos não conseguem ver. Em Isaías 55:8-9 está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Obrigado porque os teus planos são maiores, mais altos, mais perfeitos, mais seguros do que qualquer plano que poderíamos construir sozinhos. Mesmo quando não entendemos o processo, mesmo quando não vemos resultados imediatos, mesmo quando tudo parece silencioso, o Senhor continua agindo. Pai, existe alguém ouvindo esta oração e preocupado com o futuro financeiro, outro preocupado com a saúde, outro preocupado com a família, outro preocupado com uma decisão importante, outro esperando uma resposta que parece demorar. Mas o Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece cada detalhe. E a Tua palavra declara em Filipenses 4:19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória por Cristo Jesus.
Que essa promessa fortaleça a fé de quem está ouvindo agora. Que essa promessa acalme o coração. Que essa promessa traga descanso para a mente, porque o nosso futuro não está entregue ao acaso. Está nas mãos de Deus. Ao continuarmos em oração, lembramos também das palavras de Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de paz. Que verdade maravilhosa para esta noite. O Senhor não está preparando derrota para os teus filhos. O Senhor não está preparando abandono. O Senhor não está preparando destruição. O Senhor está conduzindo cada passo com amor, sabedoria e propósito. Mesmo quando não conseguimos compreender tudo. Pai amado, ajuda-nos a confiar no teu tempo. Ajuda-nos a descansar nos teus planos. Ajuda-nos a não correr na frente da tua vontade. Ajuda-nos a esperar sem ansiedade, a confiar sem medo, a descansar sem preocupação. Porque aquilo que está nas tuas mãos está seguro. Aquilo que está sob o teu cuidado está protegido. Aquilo que foi entregue ao Senhor não precisa mais ser carregado por nós. Em Provérbios 16:9 está escrito: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Dirige os nossos passos, Pai. Dirige os nossos caminhos. Dirige as nossas escolhas. Dirige o nosso amanhã, que possamos acordar renovados, fortalecidos, confiantes, sabendo que o Senhor já está à nossa frente, preparando aquilo que ainda não vemos, abrindo aquilo que ainda está fechado, movendo aquilo que parece parado e trabalhando em nosso favor mesmo durante as horas mais silenciosas da noite. Pai amado, nós não sabemos o que acontecerá quando um novo dia nascer, mas sabemos quem estará conosco, sabemos quem nos sustentará, sabemos quem continuará cuidando da nossa vida. Por isso descansamos, por isso confiamos, por isso entregamos, porque o Deus que esteve presente durante todo este dia já está preparando o próximo. E enquanto nossos olhos lentamente se fecham e nosso coração encontra repouso, permanecemos seguros na certeza de que o Senhor continua trabalhando, cuidando dos detalhes e conduzindo cada passo do amanhã com amor, fidelidade e perfeita sabedoria. E enquanto nossos olhos lentamente se fecham e nosso coração encontra repouso, permanecemos seguros na certeza de que o Senhor continua trabalhando, cuidando dos detalhes e conduzindo cada passo do amanhã com amor, fidelidade e perfeita sabedoria. E ao percebermos tudo isso, Pai, nasce dentro de nós um sentimento profundo de gratidão. Porque quando olhamos para trás, conseguimos enxergar quantas vezes o Senhor esteve presente sem que percebêssemos. Quantas vezes fomos sustentados. Quantas vezes fomos protegidos? Quantas vezes recebemos forças que não sabíamos de onde vinham? Quantas vezes o Senhor abriu caminhos silenciosamente? Quantas vezes nos guardou de perigos que jamais chegamos a conhecer? E nesta noite queremos simplesmente agradecer. Agradecer pelo cuidado constante, pelo amor que nunca falha, pela fidelidade que nunca muda, pela misericórdia que se renova a cada manhã. Em Lamentações 3:22-23 está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Obrigado, Pai, porque se chegamos até aqui, foi pela tua graça. Se vencemos batalhas, foi pela tua força. Se permanecemos de pé, foi pelo teu sustento. Se ainda temos esperança, é porque o Senhor nunca nos abandonou. Pai amado, talvez algumas pessoas estejam ouvindo esta oração e pensando apenas nos problemas, nas dificuldades, nas preocupações. Mas mesmo em meio às lutas, existem motivos para agradecer, porque o Senhor esteve presente em cada momento, nos dias fáceis e também nos dias difíceis, nos momentos de alegria e também nas horas de lágrimas. Em Salmo 136,
A tua palavra declara: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A tua bondade dura para sempre. Não apenas quando tudo está dando certo, mas também quando estamos aprendendo a confiar. Não apenas quando entendemos os teus planos, mas também quando seguimos pela fé. Pai, obrigado pelas portas que o Senhor abriu e também pelas portas que fechou, porque hoje entendemos que muitas vezes a tua proteção se manifestou através de respostas que não compreendíamos. Obrigado pelas orações respondidas e pelas que ainda estão sendo preparadas. Obrigado pelos livramentos visíveis e pelos invisíveis. Obrigado pelas pessoas que colocaste em nosso caminho. Obrigado pela família, pela saúde, pela vida, pela oportunidade de chegar ao final deste dia. Ao continuarmos em oração, lembramos das palavras de Salmo 103:2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Que jamais nos esqueçamos dos teus benefícios. Que jamais nos esqueçamos dos teus cuidados. Que jamais nos esqueçamos de quantas vezes o Senhor nos sustentou. Pai amado, existe uma gratidão que nasce quando olhamos para trás e vemos a tua fidelidade. Mas existe outra gratidão que nasce quando olhamos para frente e escolhemos confiar. E nesta noite queremos viver as duas. Agradecemos pelo que o Senhor já fez e agradecemos pelo que ainda fará, mesmo sem ver, mesmo sem entender completamente, porque sabemos que o teu caráter não muda. O Deus que nos ajudou ontem continua sendo o Deus que nos ajuda hoje e continuará sendo o Deus que estará conosco amanhã. Em Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Que segurança existe nessa verdade? Os dias mudam, as circunstâncias mudam, as estações da vida mudam, mas o Senhor permanece o mesmo, fiel, poderoso, amoroso, presente. Pai, recebe nossa gratidão nesta noite, recebe nosso louvor, recebe nosso reconhecimento, porque muitas vezes chegamos diante de Ti apenas para pedir, mas hoje também queremos agradecer. Agradecer pela Tua presença que nos acompanhou durante todo este dia. Agradecer pela Tua mão que nos sustentou. Agradecer porque, mesmo quando não percebíamos, o Senhor estava cuidando de tudo. E quanto mais reconhecemos o Teu cuidado, mais o coração encontra descanso, mais a alma encontra paz, mais aprendemos a confiar, porque a gratidão nos lembra que nunca estivemos sozinhos e que o Deus que esteve conosco em todos os dias da nossa caminhada continua aqui, cuidando de nós com o mesmo amor e a mesma fidelidade de sempre. E que o Deus que esteve conosco em todos os dias da nossa caminhada continua aqui, cuidando de nós com o mesmo amor e a mesma fidelidade de sempre. E ao lembrarmos da Tua fidelidade, Pai, algo começa a ser renovado dentro de nós. A fé volta a respirar, a esperança volta a florescer, a confiança volta a encontrar espaço dentro do coração. Porque as lutas tentam enfraquecer nossa fé. As demoras tentam desgastar nossa confiança. As dificuldades tentam nos fazer olhar apenas para os problemas. Mas nesta noite escolhemos olhar para o Senhor. Escolhemos lembrar quem Tu és. Escolhemos fortalecer nossa confiança na Tua palavra. Em Romanos 10:17 está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E enquanto ouvimos as Tuas promessas nesta oração, nossa fé é renovada. Não porque tudo mudou de repente, mas porque estamos lembrando que o Senhor continua no controle. Pai amado, existem pessoas ouvindo esta oração que já viveram milagres, já experimentaram respostas, já receberam livramentos, já viram a Tua mão agir, mas às vezes o peso das lutas atuais tenta fazê-las esquecer. Por isso, nesta noite, traz à memória tudo aquilo que fortalece a fé. Como diz Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que a esperança seja renovada agora. Que a confiança seja restaurada agora. Que a fé volte a crescer dentro de cada coração. Pai,
Quando olhamos para a Bíblia, vemos homens e mulheres que também enfrentaram dificuldades. Abraão esperou. José passou por provações. Davi enfrentou batalhas. Elias enfrentou momentos de fraqueza. Paulo enfrentou perseguições. Mas o Senhor permaneceu fiel em cada história. E continua fiel hoje. Em Hebreus 10, 23 está escrito: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Não é a nossa força que sustenta as promessas, é a fidelidade de Deus. Não é a nossa capacidade, é o teu poder. Não é a nossa perfeição, é a tua graça. Pai amado, fortalece aqueles que estão desanimados. Fortalece aqueles que estão cansados de esperar. Fortalece aqueles que quase desistiram. Fortalece aqueles que sentem a fé enfraquecida pelas circunstâncias. Que o teu Espírito Santo sopre vida sobre cada coração. Que a chama da esperança volte a acender. Que a confiança volte a crescer. Que o medo perca força. Que a dúvida perca espaço. Que a fé encontre novamente seu lugar. Ao continuarmos em oração, lembramos das palavras de Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renova nossas forças, Pai. Renova nossa fé, renova nossa coragem, renova nossa confiança, porque existem batalhas que ainda não terminaram. Existem respostas que ainda aguardamos. Existem promessas que ainda estamos esperando. Mas não caminhamos sozinhos. O Senhor está conosco, e isso é suficiente para continuarmos. Pai amado, ajuda-nos a confiar quando não entendemos. Ajuda-nos a confiar quando o caminho parece longo. Ajuda-nos a confiar quando os resultados ainda não apareceram. Ajuda-nos a confiar quando tudo parece silencioso. Porque muitas vezes o Senhor está trabalhando justamente nos momentos em que menos percebemos. Em Salmos 37:5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós entregamos, nós confiamos, nós descansamos. E se você crê que Deus continua trabalhando em sua vida, mesmo quando não consegue ver, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Que essa declaração fortaleça sua própria fé. Que ela lembre seu coração de que Deus não perdeu o controle. Que ela renove sua esperança para os dias que virão. Pai, obrigado porque a nossa confiança não está baseada no que vemos. Está baseada em quem o Senhor é. E quanto mais contemplamos a tua fidelidade, mais a fé cresce, mais a esperança floresce, mais a alma encontra segurança. Porque o Deus que cuidou de nós até aqui, continuará cuidando. O Deus que nos sustentou ontem, continua nos sustentando hoje. E o Deus que preparou o nosso passado também está preparando cada detalhe do nosso futuro. E o Deus que preparou o nosso passado também está preparando cada detalhe do nosso futuro. E agora, Pai, enquanto esta noite segue seu curso silencioso, sentimos algo diferente dentro de nós. Já não existe a mesma pressa. Já não existe o mesmo peso. Já não existe a mesma inquietação. Porque pouco a pouco a tua presença foi acalmando o coração. Foi silenciando os pensamentos. Foi trazendo descanso para a alma. E neste momento queremos apenas permanecer diante de ti. Sem preocupações, sem cobranças, sem tentar resolver tudo, apenas na tua presença, como uma criança que descansa segura nos braços do Pai. Em Salmos 131:2 está escrito: de certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Que essa seja a nossa condição agora. Uma alma sossegada, uma alma tranquila, uma alma que aprende a descansar em Deus. Pai amado, enquanto o sono se aproxima, nós continuamos entregando tudo ao Senhor. Aquilo que vivemos hoje, aquilo que ficou pendente, aquilo que nos preocupava, aquilo que nos cansava, aquilo que tentava roubar nossa paz, tudo permanece em tuas mãos, porque não queremos dormir carregando pesos, queremos dormir carregando apenas a certeza da tua presença. Em Salmos 4:8, a tua palavra declara: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
Que essa promessa envolva cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que o sono venha com tranquilidade. Que o descanso seja profundo. Que a mente encontre silêncio. Que o coração encontre abrigo. Que a alma encontre repouso. Pai, visita aqueles que têm dificuldade para dormir. Aqueles que lutam contra pensamentos acelerados. Aqueles que enfrentam preocupações durante a madrugada. Aqueles que acordam no meio da noite com o coração inquieto. Que a tua paz os envolva completamente. Que a tua presença seja percebida de maneira especial. Ao continuarmos em oração, lembramos das palavras de João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Recebemos essa paz, recebemos esse descanso, recebemos essa tranquilidade que não depende das circunstâncias, porque o Senhor continua sendo suficiente, suficiente para sustentar, suficiente para proteger, suficiente para cuidar, suficiente para conduzir. Pai amado, talvez algumas pessoas adormeçam antes mesmo que esta oração termine. Talvez os olhos fiquem pesados, talvez o corpo encontre descanso aos poucos, e que isso aconteça debaixo da tua presença, debaixo da tua proteção, debaixo do teu amor. Que cada respiração seja acompanhada pela certeza de que o Senhor está perto. Que cada batida do coração seja lembrada de que o Senhor está cuidando de tudo. Que cada momento desta noite seja coberto pela tua graça. Em Sofonias 3:17 está escrito: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor. Renova-nos no teu amor, Pai. Enquanto descansamos, enquanto dormimos, enquanto recuperamos nossas forças, enquanto o novo dia se aproxima lentamente, que a tua presença continue preenchendo cada ambiente, cada lar, cada quarto, cada coração. E se existe algum medo escondido, alguma preocupação que ainda tente permanecer, alguma inquietação que ainda tente voltar, que tudo seja vencido pela paz do Senhor. Porque agora não existe necessidade de correr, não existe necessidade de tentar controlar tudo, não existe necessidade de carregar sozinho aquilo que foi entregue a Deus. Existe apenas descanso, existe apenas confiança, existe apenas a doce certeza de que o Senhor continua cuidando de tudo enquanto dormimos. E assim permanecemos diante da tua presença, em silêncio, em paz, em confiança, com o coração repousando em tuas promessas, com a alma descansando no teu amor, com os pensamentos cada vez mais tranquilos, com a certeza de que a tua mão continua estendida sobre nós. E enquanto a noite avança suavemente, permanecemos seguros, protegidos e guardados pelo Deus que nunca dorme, nunca falha e nunca abandona aqueles que colocam sua confiança nele. E enquanto a noite avança suavemente, permanecemos seguros, protegidos e guardados pelo Deus que nunca dorme, nunca falha e nunca abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Pai amado, antes de encerrarmos este momento de oração, queremos mais uma vez agradecer. Obrigado por tua presença que nos acompanhou durante todo este dia. Obrigado pelos livramentos que vimos. E também por aqueles que nunca chegamos a perceber. Obrigado pelas portas abertas, pelas portas fechadas, pelos caminhos que o Senhor preparou, pelas respostas que chegaram e até pelas esperas que fortaleceram nossa fé. Porque olhando para trás conseguimos enxergar que a tua mão esteve presente em cada detalhe. Em Salmos 92:1 está escrito: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E nesta noite nós rendemos graças ao teu nome, mesmo sem compreender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem enxergar todo o caminho. Nós agradecemos, porque sabemos que tu permaneces fiel. Pai, continua fortalecendo cada coração que participou desta oração. Que a fé seja renovada, que a esperança seja restaurada, que toda a ansiedade seja entregue aos teus cuidados. Como está escrito em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós lançamos diante de ti
toda preocupação, todo medo, toda insegurança, toda aflição, tudo aquilo que tentava roubar nossa paz. E recebemos em troca a certeza do teu cuidado. Pai amado, guarda esta noite, guarda este lar, guarda esta família, guarda aqueles que estão dormindo, guarda aqueles que ainda estão acordados, que a tua presença permaneça sobre cada ambiente, que os teus anjos acampem ao redor desta casa, que todo medo seja dissipado, que toda inquietação encontre descanso, que toda preocupação encontre abrigo em tuas mãos. Em Salmo 121, 8 está escrito: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E nós confiamos nessa promessa. Ao continuarmos entregando esta noite ao Senhor, colocamos também diante de Ti o dia de amanhã. Nossos planos, nossos sonhos, nossa família, nossa saúde, nosso trabalho, nosso futuro, tudo pertence a Ti. Tudo está seguro em Tuas mãos. Se existe algo que você ainda precisa entregar a Deus nesta noite, coloque nos comentários. Apresente esse pedido diante do Senhor e confie que Ele está ouvindo sua oração. E se existe alguém que precisa dormir em paz, escreva o nome dessa pessoa nos comentários. Vamos juntos colocá-la diante do cuidado amoroso de Deus. Pai, que cada pessoa que chegou até aqui sinta o Teu abraço, que sinta a Tua presença, que sinta o Teu cuidado, que sinta a Tua paz. Porque a Tua palavra declara em Isaías 26, 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Que nossa mente permaneça firme no Senhor, que nosso coração permaneça firme no Senhor, que nossa fé permaneça firme no Senhor. E agora, Pai, entregamos completamente esta noite em Tuas mãos. Descansamos de nossas preocupações, descansamos de nossas lutas, descansamos de nossos medos, descansamos em Teu amor. Que o Senhor conceda uma noite tranquila, que o Senhor renove nossas forças, que o Senhor restaure nossa mente, que o Senhor fortaleça nosso coração, que o Senhor nos permita dormir em paz, sabendo que continua cuidando de tudo enquanto descansamos. E quando um novo dia nascer, que possamos despertar renovados, fortalecidos e cheios da certeza de que a Tua fidelidade continua nos acompanhando. Porque Tu és nosso refúgio, nossa segurança, nossa esperança, nosso descanso, e em Ti colocamos toda a nossa confiança. Amém. Agora descanse, respire profundamente, acalme seu coração, solte os últimos pensamentos deste dia, deixe a paz de Deus envolver sua mente, deixe o amor de Deus envolver sua vida. Você não precisa carregar mais nada esta noite. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está preparando o seu amanhã. Feche os olhos em paz. Descanse na presença do Senhor. E permita que o cuidado de Deus acompanhe cada momento desta noite.